A mulher debaixo da cama. A menina apontava sem parar. Pais ficaram assombrados quando o sol do final do outono brilhava intensamente no horizonte quando a família de 3 pessoas de Clara finalmente se mudou para a antiga casa da avó de seu marido, Dona Ana, localizada nos arredores da antiga cidade de Caxambu. A casinha, com paredes de pedra marrom envelhecidas e telhado inclinado sob a copa de uma oliveira centenária, permanecia em silêncio como uma parte da memória que ninguém mais queria mencionar. Clara, professora do ensino fundamental, estava de pé na escada de pedra, com os braços ao redor dos ombros pequenos de sua filha de 4 anos, Isadora. A menina pulava alegremente atrás do gato rajado do vizinho. Tem certeza de que está bem com isso? Perguntou Daniel, seu marido, engenheiro de Ti, enquanto empurrava a porta com as mãos cheias de mochilas e caixas. Tô. Desde que eu não tenha que tirar o pó sozinha, respondeu Clara, tentando manter a voz animada, embora não conseguisse esconder a sensação vaga de inquietação. Aquela casa, mesmo sendo uma herança legítima de Dona Ana, sempre lhe causava um sentimento de não ser bem-vinda. O primeiro cômodo que Clara queria reformar era o quarto de Dona Ana, no final do corredor do térreo. O espaço não era grande, mas ainda guardava todos os móveis da época em que ela era viva: a cama de madeira antiga, o armário pesado e a cortina espessa que já estava com a cor desbotada pelo pó. Filha, pode brincar um pouco no quarto da Bisa? Perguntou Clara ao ver Isadora correndo atrás do gato. Sim. Eu gosto desse quarto. Isadora exclamou, pulando imediatamente na cama e acenando para a mãe. Daniel levou as caixas para dentro, enquanto Clara começou a limpar o corredor. 15 minutos depois, ela voltou para levar água para a filha e viu Isadora deitada de bruços no chão, com a cabeça bem próxima à borda da cama, olhando para o espaço escuro embaixo. Isadora, o que você tá fazendo aí? A menina ergueu a cabeça com um olhar tranquilo, mas a frase que disse em seguida fez Clara gelar por dentro. Mamãe, a Bisa escondeu uma moça embaixo da cama, mas ela não chorou, não. Clara ficou paralisada por alguns segundos. O quê? Quem escondeu quem? Isadora deu de ombros, como se estivesse contando uma história da própria imaginação. A Bisa colocou ela lá embaixo e depois cobriu com o cobertor. Ela não falou nada, só ficou quietinha. Clara tentou sorrir para tranquilizar. Você viu essas coisas nos vídeos bobos do YouTube de novo, não foi? Não vi, mamãe. Isadora inflou as bochechas. Eu vi de verdade. Depois de acalmar a filha com um biscoito e levá-la para o quarto ao lado, Clara pegou o celular da menina para verificar. Só havia alguns vídeos infantis já baixados, nada estranho. Franziu a testa, pegou também o tablet velho para garantir que todos os aplicativos estavam bloqueados. O histórico estava limpo. Nenhum vídeo ou conteúdo se parecia com o que Isadora havia dito. Então, onde ela ouviu isso? No dia seguinte, Clara contou a Daniel. Ele riu. Você tá exagerando. Criança tem imaginação fértil, só isso. Mas ela falou com tanta certeza. Como se tivesse visto de verdade. Clara mordeu o lábio. Daniel deu de ombros. Bom, o quarto da Dona Ana é meio sombrio mesmo. Mas a gente vai trocar a cortina, o piso, pintar as paredes. Ar novo, memórias novas. Clara sentiu, mas ainda sentia um peso no peito. Voltou ao quarto antigo, sentou-se no chão e tentou olhar debaixo da cama. Só viu um espaço escuro, cheio de pó e pedaços de papel rasgado. Nada estranho. Mas o cheiro ali a fez franzir o rosto, um odor forte de mofo, com um toque metálico estranho. Algumas tardes depois, enquanto Clara organizava os livros na sala, Isadora entrou correndo com um papel desenhado com um giz de cera na mão. Mamãe, olha aqui. Clara se abaixou e sorriu, mas ao ver o desenho, congelou. Era a figura de uma pessoa deitada de lado, com os braços abertos, cabelos compridos e uma mancha vermelha borrada na cabeça, parecendo sangue. Abaixo, um bloco preto em forma de retângulo parecia a parte de baixo de uma cama. Clara engoliu seco. Isadora, e onde você viu isso para desenhar? Eu lembro da moça. O nome dela era Júlia, usava um vestido vermelho, igual no desenho. Não vi o rosto,
mas lembro que o cabelo era comprido e da cor do seu, mamãe. Clara ficou imóvel. Quem te contou isso? Ninguém. Eu vi. No quarto da Bisa. Ela não sabia mais o que dizer. O desenho ficou em cima da mesa, e Clara passou um longo tempo apenas olhando para ele. Aquela noite, ela não conseguiu dormir. A frase "a Bisa escondeu ela debaixo da cama" ou se repetia em sua mente. Na madrugada, quando Daniel já dormia, Clara se levantou e foi silenciosamente até o quarto. Isadora dormia tranquila no quarto ao lado. Clara abriu o armário com cuidado, revirou as gavetas, vasculhou cada fresta. No fundo da última gaveta, encontrou uma caixinha de tecido escondida sob um cobertor velho. Dentro, uma filmadora antiga, coberta de poeira. Do tipo mini DV, comum nos anos 90. Clara pegou o aparelho, abriu o compartimento e encontrou um pequeno cartão SD. Com as mãos trêmulas, conectou-o ao computador. Um diretório apareceu, Casa 1999. Havia 7 vídeos. Todos estavam embaçados, mas o terceiro tinha mais de 20 minutos. Clara clicou. A tela ficou escura por alguns segundos, depois começou a mostrar imagens do quarto da Dona Ana, filmado de um ângulo torto, como se a câmera estivesse escondida no canto de um armário. Vozes. Uma mulher mais velha era Dona Ana e uma voz mais jovem. Eu sei que a senhora falsificou os papéis. Eu não vou ficar calada, disse a voz jovem. Cale essa boca. Quem você pensa que é para me ameaçar? Rosnou Dona Ana. A senhora não pode continuar falsificando terras de gente morta. Eu vou denunciar. Ouviu-se então uma briga, e um barulho forte como um golpe seco. A câmera tremeu. Não houve mais fala. Apenas a imagem de Dona Ana se curvando, arrastando algo comprido e pesado, e depois cobrindo com um cobertor no canto exato embaixo da cama. Clara ficou sem ar, com as mãos tremendo, e desligou a tela às pressas. Atrás dela, uma vozinha soou. Mamãe. Clara se virou e viu Isadora ali, com os cabelos bagunçados. Você viu, né, mamãe? Aquele vídeo eu já tinha visto. Sinto falta dela. Clara não pregou o olho a noite inteira. As imagens do vídeo estavam gravadas em sua mente como uma cicatriz impossível de apagar. A voz trêmula da jovem, o som do impacto, a cena de Dona Ana cobrindo algo debaixo da cama, tudo era real demais, coincidia demais com o que Isadora dissera e desenhara. Na manhã seguinte, Clara se levantou mais cedo que o habitual, foi até a cozinha preparar café, ainda com as mãos trêmulas. Daniel entrou, coçando os olhos, olhando para a esposa com preocupação. Você ficou acordada a noite inteira? Aconteceu alguma coisa? Clara ficou em silêncio por alguns segundos, depois colocou a xícara na mesa. Daniel, eu encontrei um vídeo na filmadora antiga da sua avó. É estranho. Acho que vi uma cena onde Dona Ana briga com uma moça, e depois. E depois o quê? Ela arrasta alguma coisa pesada no chão e cobre com um cobertor. Não tenho certeza de quem era, mas a moça do vídeo pode ser essa tal de Júlia, como a Isadora disse. E ela desapareceu depois disso. Daniel franziu a testa. Pode ser uma encenação? Ou uma gravação de ensaio? Sua avó fazia peças com o pessoal da igreja, lembra? Não, Daniel, Clara respondeu firme. Não acredito nisso. O cheiro naquele quarto, tudo ali tá errado. Daniel suspirou. E o que você quer fazer? Examinar o quarto. A parte de baixo da cama. O chão, se for preciso. Eu tenho um pressentimento de que tem algo escondido ali. Daniel pensou em discordar, mas o olhar da esposa o fez mudar de ideia. Por fim, assentiu, hoje à noite eu te ajudo. Enquanto Daniel levou Isadora para brincar no parque, Clara voltou a limpar o quarto de Dona Ana. Moveu a cama, tirou o colchão grosso. Imediatamente, um cheiro forte de mofo, misturado com algo metálico, subiu do chão. Um cheiro que não era só de umidade, havia algo e de morte ali. Com a lanterna, Clara examinou com atenção.
O espaço sob a cama não era muito baixo, mas suficiente para esconder uma bolsa grande se alguém se esforçasse. Aproximou-se, abaixou-se, cheirou perto do assoalho, o odor era ainda mais forte. Ela recuou rapidamente ao tocar uma fresta pequena na madeira que estava levemente rachada. Curiosa, usou a unha para forçar a abertura. Clac! Um pedaço de madeira soltou levemente, revelando um trecho do chão que parecia ter sido reformado. A cor da madeira e os parafusos eram nitidamente diferentes do restante, os pregos estavam brilhando, as tábuas eram ligeiramente mais espessas, e o cheiro de metal e umidade parecia emanar do que estivesse escondido ali embaixo. Quando Daniel voltou, Clara lhe mostrou. Olha só, querido. Tá vendo? A madeira é nova. Os parafusos são diferentes. Alguém tirou e pregou de novo. Daniel coçou a cabeça. Talvez a avó tenha reformado por algum motivo. Clara arregalou os olhos. Reformado e deixou as frestas tortas? Desde quando a sua avó sabia consertar assoalho? Daniel ficou em silêncio. Naquela noite, Clara contou à vizinha Lúcia sobre o vídeo e a parte estranha do piso. Lúcia, a senhora se lembra de alguma moça chamada Júlia que tenha morado com Dona Ana? Uma jovem? Lúcia ficou imóvel. Depois respondeu baixinho. Sim. Uma moça chamada Júlia, por volta dos 20 anos. Morou aqui entre 2000 e 2001. Dona Ana dizia que ela era sobrinha distante de uma amiga, que tinha vindo ajudar nas tarefas da casa. E depois? Ela sumiu de repente. Ninguém mais falou nela. Dona Ana disse que ela foi estudar na cidade. Mas eu já tinha visto a moça chorando, ouvi uma briga entre as duas por causa de umas terras. Eu não me meti, achei que fosse coisa de família. Clara agradeceu a Lúcia e voltou para casa, com o coração apertado. Dona Ana costumava falar sobre os papéis de herança das terras, mas nunca entrava em detalhes. No dia seguinte, enquanto Clara limpava uma estante antiga, Isadora entrou correndo com uma almofadinha na mão, tirada do quarto da Bisa. O que você está fazendo? Tô brincando de empurrar a almofada, igual a Bisa fez com a moça aquele dia, disse Isadora com naturalidade. Primeiro a Bisa puxou ela para perto, depois empurrou a almofada em cima. Clara ficou lívida. Isadora, onde você viu isso? No negócio preto que a mamãe ligou aquele dia. A câmera. Eu vi quando a mamãe dormiu no sofá. Clara abraçou a filha com força, sentindo como se tivesse uma pedra em cima do peito. Uma menina de 4 anos presenciando um possível crime, mesmo que por um vídeo embaçado e ainda por cima repetindo aquilo como se fosse uma brincadeira. Filha, escuta a mamãe, Clara disse com voz suave. Isso não é uma coisa para brincar. Isso é errado. Fazer isso é muito perigoso. Isadora assentiu, mas o olhar ainda carregava confusão. Depois que a filha adormeceu, Clara voltou ao quarto de Dona Ana, dessa vez decidida a remover o piso estranho. Pegou as ferramentas e começou a soltar cada tábua com cuidado. Quando removeu a terceira peça de madeira, viu uma fresta preenchida com uma sacola plástica velha. Nesse momento, Daniel entrou. O que você está fazendo? Meu Deus! Olha aqui, disse Clara, apontando a fresta. Tem alguma coisa enfiada aí debaixo. Daniel se abaixou e franziu o rosto. Caramba, que cheiro! Clara colocou luvas e cuidadosamente puxou de dentro um bracelete de plástico que caiu no chão. Era azul, velho, e tinha um nome gravado com letras quase apagadas, Júlia. Clara ficou paralisada. Ela lavou o bracelete e ligou para um antigo amigo chamado Jair, um técnico forense que agora trabalhava em Sertãozinho, pedindo que analisasse se ainda havia impressões digitais. Jair aceitou receber por envio interno. 3 dias depois, Jair retornou a ligação. Clara, o bracelete é antigo, sim. Mas por sorte, ainda tem uma impressão digital legível. Comparei com os arquivos de pessoas desaparecidas e bate com uma moça chamada Júlia Ribeiro, desaparecida em 2001 na região de Paraty. Tudo confere. Clara ficou atônita. Você tem certeza? Absoluta.
O caso de Júlia Ribeiro é um arquivo em aberto. Esse bracelete pode ser uma prova muito forte, se aparecer mais alguma coisa. Clara afundou na cadeira. Segurava o bracelete sem piscar. Naquela noite, disse a Daniel, vou à polícia. Daniel se levantou de repente. Clara. Não. Você não tem prova de assassinato. Tá cavando o chão da casa com base numa fala vaga de uma criança. Eu tenho o vídeo. Tenho o bracelete. Tenho o piso adulterado. E, mais importante, tenho uma intuição forte de que alguém foi morta e escondida ali. Daniel cerrou os punhos, tentando conter a emoção. E a minha mãe? Ela vai ser investigada. Você sabe disso? Eu sei. Mas a Júlia merece ser reconhecida. Ela não pode ser esquecida como um pesadelo qualquer. Isadora apareceu no corredor, abraçada ao coelhinho de pelúcia, olhando os pais. A mamãe tá certa, pai. A tia Júlia tá muito triste, eu sonho com ela sempre. Daniel olhou para a filha, depois para Clara. Um olhar de rendição. Tá bom. Liga. Na manhã seguinte, Clara estava sentada diante do delegado de Paraty, Sr. Moreira, um homem de uns 50 anos, pele queimada de sol, voz pausada, mas firme. A senhora disse que encontrou um vídeo com o que parece ser um confronto entre sua sogra e uma jovem? Ele repetiu, segurando uma xícara de café intocada. Sim. O vídeo tem mais de 20 minutos, com discussão, um barulho forte. Depois mostra minha sogra arrastando algo pesado para debaixo da cama e cobrindo com um cobertor. Pode me entregar o vídeo? Clara tirou um pendrive e entregou. Moreira conectou ao computador. Assistiu com atenção, voltou várias vezes ao trecho com o som do impacto. Apesar da qualidade ruim, dava para reconhecer a mulher mais velha e sua voz era Dona Ana. Moreira olhou para Clara. A senhora sabe quem é a jovem do vídeo? Suspeitamos que seja Júlia Ribeiro. Ela viveu com Dona Ana entre 2000 e 2001, depois desapareceu. Meu marido disse que a avó contou que ela foi embora estudar, mas ninguém nunca mais a viu. E o bracelete? Foi encontrado numa fresta do chão, debaixo da cama. Um amigo da perícia confirmou que a digital bate com o registro da Júlia Ribeiro. Moreira assentiu e falou no rádio. Chamar a equipe de perícia para o endereço Rua das Oliveiras, número 23. Precisamos verificar o assoalho do térreo. Tragam ferramentas para remoção. Depois que Clara saiu da delegacia, recebeu uma ligação de Jair. Clara, do vídeo que você me mandou, consegui extrair mais dados do cartão SD. Tem um arquivo de metadata com a data exata da gravação em 16 de junho de 2001. Tem certeza? Absoluta. E também consegui recuperar parte de um áudio deletado. Quer ouvir? Sim. No telefone, ecoou um trecho de gravação e passos, depois a voz de Júlia. A senhora acha que eu sou burra? Eu já tirei cópia dos documentos. Se não devolver as terras, eu vou te denunciar. Em seguida, a voz irritada de Dona Ana. Você tá me ameaçando? Eu moro nesse vilarejo há 40 anos. Acha que vai me derrubar? Um som forte. E então, silêncio. Clara desligou, o coração disparado. Sabia que havia tocado numa ferida antiga de uma tragédia familiar. Naquela tarde, a equipe forense chegou. Daniel ficou encostado à porta, tenso. Moreira fez sinal para a equipe iniciar a remoção do piso. Tábua por tábua, a estrutura foi se abrindo. Aqui, Clara apontou. Sentiu o cheiro, e tinha uma sacola plástica aparecendo no canto. Um dos técnicos usou um gancho para puxar devagar. Todos pararam ao ver um saco esportivo grande, cinza escuro, amarrado com várias camadas de plástico. Moreira colocou a máscara e se abaixou. O cheiro é muito forte. Fez sinal de chamar a perícia para abrir no local. Registrar tudo em vídeo. Momentos depois, o saco foi cortado. Todos recuaram por instinto com um cheiro insuportável de decomposição.
Dentro, um esqueleto humano, claramente feminino, com o crânio rachado de um lado. Os cabelos compridos ainda estavam embaraçados no tecido da roupa. Um pedaço de vestido vermelho, puído, ainda cobria parte do osso da coxa. Um policial se assustou ao encontrar uma carteirinha estudantil borrada dentro do tecido. Moreira a pegou com cuidado. Júlia Ribeiro, leu ele, a voz pesada. Clara apertou o braço de Daniel. Ele estava pálido, sem palavras. Precisamos levar o corpo para a autópsia. Mas já é possível afirmar que a vítima sofreu um golpe contundente na cabeça. A rachadura no crânio bate com isso. A data da morte é compatível com o desaparecimento de 2001. Clara olhou para Daniel. Ele assentiu pela primeira vez, sem discutir. Depois que a perícia partiu, Clara foi chamada de volta à delegacia para assinar os documentos sobre as provas. Jair também estava presente. Ele a abraçou levemente. Você não estava louca, Clara. Você fez a coisa certa. Talvez ninguém acreditasse em você no começo, mas é claro que a Júlia precisava de você para contar o que ficou enterrado por 20 anos. Daniel se aproximou, com a voz baixa. Me desculpa por não ter acreditado. Clara olhou para ele, os olhos marejados. A gente não pode mais ficar em silêncio. A Júlia merece um nome numa lápide, não ficar debaixo de tábuas velhas. Moreira se aproximou com uma cópia do laudo. Vamos intimar Dona Ana. Com esse vídeo, os objetos e o corpo, estamos diante de um homicídio ocultado. Tudo aponta contra ela. E a Isadora? Daniel perguntou em voz baixa. Clara soltou o ar. Vamos manter ela longe disso. Ela é pequena demais para entender. Mas no fundo, o maior medo de Clara não era Dona Ana. Era o que Isadora havia dito, desenhado, antes que qualquer adulto se desse conta. Clara dirigia de volta para casa, as mãos apertadas no volante. As imagens passavam por sua mente como flashes, o vídeo, a pulseira, o olhar inocente de Isadora. Naquela noite, com Isadora já dormindo, Daniel procurou por mais fitas antigas no armário. Encontrou uma caixinha de lata com 3 fitas mini DV antigas. Clara, com as mãos trêmulas, inseriu uma delas na filmadora. O começo mostrava cenas comuns, Dona Ana regando as plantas, arrumando a cozinha, estendendo roupas no varal. Mas na segunda fita havia uma discussão. Júlia estava parada na porta do quarto de Dona Ana, a voz trêmula. A senhora pegou a escritura de alguém que morreu. A senhora ficou com ela e vendeu. A senhora não tem esse direito. Eu tenho, se ninguém descobrir. E você não vai fazer nada, sua imprestável sem sangue do meu sangue. Eu não tenho medo da senhora. Ouviu-se o barulho de algo caindo. Clara desligou a fita. Já era o bastante. Daniel ficou parado, com as mãos na cabeça. Minha mãe, e viveu assim durante todos esses anos. Dormia toda noite em cima daquele chão, sem dizer uma palavra. Silêncio também é cumplicidade, Clara disse, calma, mas firme. Na manhã seguinte, a polícia foi até o asilo nos arredores de Paraty, onde Dona Ana vivia. A senhora de cabelos brancos estava em uma cadeira de rodas, ainda lúcida. Moreira apresentou o mandado de condução. Dona Ana Maria, a senhora está sendo investigada em relação à morte de Júlia Ribeiro, em 2001. Temos provas em vídeo e restos mortais. Dona Ana olhou fixamente. Não sei do que estão falando. A Júlia foi embora faz tempo. Moreira mostrou o vídeo. Assista, por favor. Quando a voz de Júlia gritou, eu vou denunciar a senhora, Dona Ana se calou. O rosto permaneceu imóvel, mas contraiu-se levemente. Quero um advogado, ela murmurou. A senhora terá. Mas, por ora, está detida para investigação, informou Moreira. Dona Ana não resistiu. Apenas virou o rosto em direção à janela. A luz do sol atravessava as cortinas da sala de interrogatório, e seus olhos envelhecidos se fecharam, não se sabia se por cansaço, por arrependimento, ou porque sabia que o último segredo havia sido arrancado da poeira do tempo.
Clara permaneceu em silêncio diante da velha estante que Dona Ana mantinha como um tesouro. Romances brasileiros, cadernos de registro de terras, e antigos cadernos de receitas estavam encobertos por uma grossa camada de pó. Desde que a polícia recolher os restos de Júlia e iniciará a investigação formal, a casa parecia mais vazia, mais fria. Clara sentia como se cada passo fosse observado. Ela folheou devagar um álbum de fotos com bordas douradas e papel brilhante. Dona Ana aparecia em muitas, vá ao lado do marido num campo de oliveiras, ao lado de Daniel quando criança. Mas uma foto em especial fez Clara parar. Era Dona Ana em frente à mesma casa onde Clara agora vivia, ao lado de uma jovem de cabelos longos, sorriso contido, segurando uma cesta de compras. No canto inferior da foto, escrito a caneta, Vana mais Júlia, verão 2000. Clara pegou a foto. Suas mãos tremiam um pouco. Era a primeira vez que via o rosto de Júlia com nitidez, não pela memória de Isadora, não por um vídeo embaçado. Real, viva. Sob as fotos, havia um caderno de capa de couro. Parte das páginas havia sido arrancada. Na primeira que restava, datada de 2000, estava a letra cuidadosamente desenhada de Dona Ana. Essa menina Júlia pergunta demais sobre as terras. Irritante. Hoje fuçou os papéis do armário de novo. Na página seguinte, rasgada pela metade, uma frase ainda aparecia à beira da folha, e se alguém descobrir, e cortava ali. Clara segurou o caderno e a foto e correu até a casa de Dona Lúcia, a vizinha mais próxima e a única viva que conhecia bem o passado de Dona Ana. Dona Lúcia abriu a porta com uma xícara de chá na mão. Clara. Está tudo bem, querida? Eu preciso conversar. Urgente. As duas se sentaram à mesa de madeira sob o alpendre. Clara colocou a foto e o caderno sobre a mesa. A senhora lembra da Júlia? Eu encontrei o corpo dela sob o assoalho do quarto de Dona Ana. Lúcia ficou em silêncio por um tempo. Assentiu, os olhos turvos olhando para o vazio. Lembro sim. Lembro muito bem da Júlia. Tinha uns 20 anos, magrinha, falante, mas educada. Chegou aqui no começo de 2000. No início, tudo era normal. Mas depois ela começou a desconfiar. Desconfiar de quê? Lúcia olhou ao redor e baixou a voz, quase um sussurro. De papéis de terra. Papéis de quê? Dona Ana era durona, muito respeitada no vilarejo. Depois que o marido morreu, ela ficou com muitos documentos de terra, não só da família, mas de vizinhos que deixaram com ela por confiança. Um dia, houve um acidente de carro, toda uma família morreu, sem herdeiros. Júlia descobriu que Dona Ana tinha a escritura daquela casa e não parecia querer devolver. Pior, parecia que ia transferir. Clara ficou chocada. E a Júlia ameaçou denunciar? Lúcia assentiu. Ela disse para Dona Ana. A dona só riu com desprezo. E depois disso, nunca mais vimos a Júlia. Quando perguntamos, Dona Ana dizia que ela tinha ido embora para a cidade. Ninguém suspeitou. Lúcia suspirou. Naquela época não tinha rede social. Ninguém pensava muito. Vila pequena, gente vem, gente vai, some, é normal. Clara apertou as mãos. Se alguém tivesse falado algo naquela época. Lúcia colocou a mão sobre a dela. Me perdoa. Eu também pensei como você. Mas tive medo. Medo da Ana. Clara abaixou a cabeça. Lágrimas silenciosas caíram sobre a mesa de madeira. Naquela noite, depois que Isadora dormiu, Clara sentou-se à mesa de trabalho e voltou a olhar a foto de Júlia. À luz do abajur, o sorriso na imagem parecia lhe dizer algo. Ela escreveu o Júlia Ribeiro numa folha em branco, e sublinhou 3 vezes. Júlia tinha um nome. Júlia existia. Júlia viveu e não seria enterrada no silêncio de novo. Daniel entrou no cômodo com um envelope na mão. Chegou uma carta do Jair. Clara abriu. Dentro, uma cópia do dossiê da pessoa desaparecida em 2001, Júlia Ribeiro, nascida em 1981, natural de Salvador, órfã de pai e mãe.
Foi enviada para ti para ajudar na casa de Dona Ana por indicação de um padre conhecido. A última parte do arquivo dizia: ninguém fez registro formal. Caso encerrado por falta de indícios. Daniel olhou para Clara. Agora ela tem indícios. Clara assentiu, apertando a foto. Você sabia que a Isadora me disse, ela não está mais debaixo da cama? Acho que, de algum jeito, nossa filha sentiu que a Júlia foi encontrada. Que não está mais escondida. Daniel suspirou. Às vezes as crianças enxergam o que os adultos não conseguem. Ou, talvez nós é que estivéssemos de olhos fechados. Clara fechou os olhos. A mente girava com perguntas sem resposta. E por que Júlia não fugiu quando descobriu tudo? Por que Dona Ana escolheu o silêncio por 20 anos? E por que Isadora, uma menina de 4 anos, foi quem trouxe tudo à tona? Na manhã seguinte, Clara foi à delegacia entregar mais provas do diário. Moreira ficou em silêncio ao ler a frase. Essa menina Júlia pergunta demais sobre as terras. Irritante. Esse diário, junto com o vídeo e o testemunho da Dona Lúcia, formam um inquérito sólido, ele afirmou. Será que é possível haver julgamento? Moreira assentiu. Se os peritos confirmarem as provas e ela não for considerada mentalmente incapaz, será julgada. Clara saiu da delegacia com o coração um pouco mais leve. Não em paz. Mas ao menos, agora tudo estava à luz do dia, não mais debaixo da cama, nem nas palavras sussurradas de uma criança. Ao chegar em casa, Isadora estava sentada na varanda, desenhando com giz de cera. O que você está desenhando, filha? Clara perguntou. A tia Júlia. Isadora mostrou o papel. Dessa vez, não havia mais corpo debaixo da cama. A moça usava um vestido vermelho, cabelos longos, de mãos dadas com uma menininha sob o sol, rodeadas de flores e pombas. Clara se abaixou e abraçou a filha. Obrigada, minha querida. Ela vai adorar esse desenho. Ela sorriu no meu sonho, mamãe, Isadora sussurrou. Igualzinho no desenho. Clara olhou o desenho mais uma vez. Sentiu algo estranho, uma mistura de dor e calor no peito. Júlia, a moça sem nome que fora enterrada no silêncio, agora era vista. Nomeada. Viva nos traços de cera, nas palavras de uma criança, nos passos de quem não esqueceu. Uma semana depois de entregar o diário e o álbum de fotos à polícia, Clara sentiu que a porta da verdade começava a se abrir devagar, pesada como uma dobradiça enferrujada. Ela não conseguia apenas esperar pelo desfecho. Toda manhã, enquanto Daniel preparava o café e Isadora brincava no quintal com o gato do vizinho, Clara voltava ao quarto antigo de Dona Ana não mais para buscar provas, mas para tentar compreender o que de fato aconteceu ali. O quarto permanecia igual, embora a polícia já tivesse removido o assoalho e colocado tábuas provisórias. Mas a atmosfera era outra, mais leve, porém estranha. O cheiro metálico já não existia. Ainda assim, às vezes, sob o sol forte do meio-dia, Clara sentia como se uma respiração muito leve e muito sutil passasse pelas frestas da parede. Naquela manhã, ela decidiu limpar por completo o armário. Atrás de camadas de lençóis antigos, encontrou mais uma caixinha de lata menor, pintada de azul e prata, com as bordas descascadas. Ela abriu a caixa. Dentro havia um pequeno molho de chaves e um pedaço de papel amarelado com uma caligrafia à mão. Júlia, não confie no que ela diz. Cuidado com a noite do dia 15. Clara franziu a testa. Não tinha certeza de quem havia escrito, nem da época exata. Mas as palavras "a noite do dia 15" lhe causaram um arrepio. Ela se lembrou de que o vídeo tinha como data de gravação o dia 16 de junho de 2001. Então, na noite anterior, algo havia acontecido? Ela ligou imediatamente para Jair. Você consegue verificar de novo os arquivos de metadata do cartão de memória? Ver se tem algo gravado antes do dia 16? Jair suspirou. Não é fácil, mas eu vou tentar. Enquanto aguardava, Clara foi à prefeitura para procurar registros de terras do período entre 1999 e 2002. Apresentou uma declaração de que estava colaborando com a polícia para ter acesso ao arquivo.
O funcionário era um homem magro chamado Tiago, com um sotaque carregado típico da região de Curitiba. O que você quer encontrar? Registros de transferência de terras agrícolas nos arredores da Rua das Oliveiras, de Dona Ana Maria Fernandes para qualquer pessoa, por volta de 2001. Tiago folheou os arquivos, e minutos depois, ergueu um maço de folhas finas. Tem um documento datado de 14 de junho de 2001. Dona Ana transferiu o direito de uso do lote número 89 para um homem chamado Francisco Leal. Não passou pelo cartório. Clara franziu o senho. Leal? Nunca ouvi esse nome. Ele é dono de uma pequena empresa em Sertãozinho. Mas esse arquivo aqui é estranho. Tiago mostrou, o contrato de transferência não tinha reconhecimento de firma, era um acordo escrito à mão, com uma assinatura que parecia forçada. O nome da Júlia aparece nesse contrato? Clara perguntou. Sim, Tiago apontou para uma anotação, testemunha, e Júlia Ribeiro. Clara estremeceu. Tirou uma foto do documento e deixou a prefeitura com uma dor de cabeça latejante. Júlia sabia. Júlia testemunhou. No caminho de volta, o telefone vibrou. Jair retornava a ligação. Clara. Consegui acessar um metadata antigo. Tem um vídeo curtíssimo, só 18 segundos, que foi sobrescrito, mas eu recuperei parte dele. Você pode me enviar por e-mail? Não. Você precisa ouvir agora. Vou te descrever. No vídeo, só aparece Júlia. Ela diz, e se alguém encontrar isso, é porque eu fui enganada. Acho que ela vai me matar. Não sei se vou estar viva depois de hoje à noite. E aí acaba. Clara ficou muda. Um nó na garganta impedia de falar. Jair continuou, Clara, ela deixou um recado final. Um tipo de testamento inacabado. Isso confirma o medo que ela sentia. Ao chegar em casa, Daniel estava sentado no quintal com uma xícara de café intacta nas mãos. Clara se sentou ao lado, sem dizer nada. Apenas colocou a cópia do contrato de transferência de terra e o trecho do diário sobre a mesa. Daniel folheou os papéis, o rosto pálido. Minha mãe, ela realmente fez isso. Você confiava nela, Clara disse, olhando para a oliveira no meio do quintal. Eu entendo. Mas se eu não tivesse acreditado na Isadora, se eu também tivesse ignorado como tantos adultos, a Júlia ainda estaria lá. Daniel engoliu seco. O que você quer fazer agora? Cruzar todos os registros de transferências de terra. Achar mais envolvidos. E eu também vou falar com Francisco Leal. Clara, tenho medo que você esteja indo fundo demais. Eu não estou afundando. Estou emergindo da lama que sua mãe espalhou durante 20 anos. À tarde, Clara marcou com Moreira para apresentar os novos documentos. O delegado não escondeu o espanto. Transferência de terra 2 dias antes da Júlia desaparecer? Parece que ela soube disso e quis denunciar. Exatamente, Clara confirmou. E Dona Ana quis calar a boca dela. Moreira analisou os papéis. Vou mandar alguém até Francisco Leal. Se houver conexão, esse caso também envolverá falsificação e fraude patrimonial. Clara saiu da delegacia sob uma garoa fina de início de verão, com o coração pesado. Ela sabia que havia tocado uma corrente presa há muitos anos e ao puxar um elo, os outros se moveriam, talvez de forma imprevisível. Ao chegar em casa, Isadora correu até o portão com um bracelete novo de plástico vermelho nas mãos. Mamãe, olha! Eu fiz uma pulseira igual à da tia Júlia. Clara se abaixou. Por que quis fazer igual à dela? Porque sonhei com ela. Ela disse, obrigada, Isadora. Clara abraçou a filha com força. Ela disse que eu fui a primeira a não deixar ela desaparecer. A notícia logo se espalhou na região. A imprensa local estampou manchetes. Corpo de jovem desaparecida desde 2001 é encontrado sob o assoalho da casa de idosa de 86 anos. Os jornais se agitaram. A casa de Clara, antes silenciosa, agora ocasionalmente era iluminada pelas luzes das câmeras de repórteres do lado de fora.
Daniel fechou bem todas as janelas. Não quero que a Isadora veja nada disso. Você entende, né? Entendo, Clara respondeu, deixando a xícara de chá sobre a mesa. Mas ela já viu algo bem mais assustador antes mesmo de eu perceber. Daniel se sentou ao lado da esposa. Como você sabe que ela não vai ficar traumatizada? É muita coisa para uma criança. Eu chamei uma psicóloga infantil para conversar com ela. E eu também estava lá em cada sessão. Clara fez uma pausa. A doutora perguntou: o que você sentiu quando viu a tia Júlia? E Isadora respondeu: ela estava triste porque ninguém via ela. Daniel engoliu seco. A gente errou achando que ela não entenderia. Não é que ela não entendesse, Clara disse, é que os adultos esquecem que as crianças lembram por muito tempo. Principalmente daquilo que os adultos querem enterrar. Na manhã seguinte, Clara foi convidada a acompanhar o depoimento de Dona Ana na sala de interrogatório. Sem cadeira de rodas, a idosa caminhava sozinha, devagar, mas firme como se estivesse indo ao altar da igreja, e não ao banco dos réus. O promotor perguntou. Dona Ana Maria Fernandes, a senhora confessa participação na morte de Júlia Ribeiro, em 2001? Dona Ana ergueu levemente o rosto. Eu vou contar a verdade. O ar na sala pareceu pesar. Lembro daquele dia. Júlia entrou no meu quarto com aquele ímpeto típico de jovem que não entende nada da vida, começou, num tom uniforme. Ela me mostrou uma cópia dos papéis da terra que eu estava guardando. Sim, eu falsifiquei. Se descobrissem, minha reputação no vilarejo ia acabar. Por que manteve um terreno que não era seu? O promotor questionou. Porque meu marido administrava aquilo. Quando os donos morreram num acidente, eu fiquei com tudo. Ninguém reclamou. Mas a Júlia, ela achou injusto. Disse que ia me denunciar. Clara, do outro lado da divisória de vidro, ouvia com o coração acelerado. Discutimos. Eu a empurrei. Não com força. Mas ela tropeçou na beira da cama, bateu a cabeça no canto do armário. Fui até ela. Estava imóvel. Sangue saía. A voz de Dona Ana vacilou. Gritei. Ninguém ouviu. A casa estava vazia. E o que fez depois? Entrei em pânico. Pensei, se descobrissem, eu iria presa. Eu não aguentaria. Peguei a bolsa esportiva do meu marido, coloquei o corpo dentro, enrolei em plástico e escondi sob o chão. Removi algumas tábuas, preguei novas. Fiz tudo sozinha. Levei a noite toda. Por que não confessou? No começo, pensei em contar. Mas um dia passou. Depois, uma semana. Ninguém perguntou. Ninguém sentiu falta dela. Continuei vivendo como se nada tivesse acontecido. Dormiu nesse quarto por 20 anos? Dona Ana olhou para as mãos. Nunca dormi uma noite inteira. Mas não consegui sair dali. Era como uma penitência. O advogado Alexandre perguntou baixinho: a senhora sonhava com a Júlia? Ela assentiu, levemente. Sim. Todas as noites. Ela não me acusava. Só me olhava. O depoimento terminou. Dona Ana foi levada ao presídio. Não recorreu. Não pediu redução de pena. Não chorou. Clara voltou para casa e ficou parada por um longo tempo diante da porta do antigo quarto. O cômodo agora estava vazio, sem móveis, só o cimento nu no chão. Daniel preparava a parede para pintar, retirando as últimas cascas da cal. O que vamos fazer com esse quarto? Ele perguntou. Clara entrou, olhou ao redor e disse baixinho: vamos derrubar. Tem certeza? Tenho. Não quero que ninguém durma no lugar que foi, um dia, o túmulo de uma pessoa. Daniel assentiu. Na semana seguinte, contrataram operários para desmontar todo o piso. Durante os trabalhos, um dos trabalhadores encontrou um pequeno botão de porcelana branca com uma rosa gravada, perdido entre as tábuas.
Clara reconheceu imediatamente o mesmo botão do casaco que Júlia usava na foto com Dona Ana. Ela o guardou, limpou cuidadosamente e colocou numa caixinha de vidro. Quando a Isadora perguntar um dia, eu vou contar. Daniel permaneceu em silêncio. No dia seguinte, a emissora de televisão entrevistou Clara. Ela estava em pé na varanda da casa, a luz suave do início do inverno filtrando-se por entre as oliveiras. O que a senhora acha que fez esse caso vir à tona depois de tantos anos? Perguntou o repórter. Clara olhou diretamente para a câmera. Uma criança. Um desenho. Uma voz que não conseguiu terminar sua frase. E uma verdade que ninguém quis encarar. Após a entrevista, uma mulher de meia idade aproximou-se e apertou a mão de Clara. Sou Marta, prima da Júlia. Eu não sabia que ela tinha morrido. Achei que ela tivesse simplesmente ido embora. Obrigada. Clara abraçou, emocionada, com lágrimas nos olhos. Ela não está mais morta no anonimato. Ela é lembrada. E chamada pelo nome. Após a audiência preliminar, Dona Ana foi mantida em prisão preventiva até o julgamento. A casa que antes escondia um crime agora permanecia em silêncio sob o sol de junho. Clara olhava para o quintal dos fundos, onde a oliveira ainda resistia entre pedras e terra seca, sem saber ao certo como nomear o que sentia. Não havia mais raiva. Nem rancor. Apenas um vazio que precisava ser preenchido com algo justo. Daniel entrou na sala com uma carta fina na mão. É do tribunal, disse ele baixinho, colocando-a sobre a mesa. Clara abriu e leu rapidamente. A data do julgamento oficial de Dona Ana estava marcada para o mês seguinte. Acusações: o homicídio culposo, ocultação de cadáver e fraude patrimonial. Embora não se tratasse de homicídio doloso, a pena prevista era de 10 a 15 anos de prisão, caso condenada. Aos 86 anos, era mais do que o tempo que lhe restava de vida. Você acha que ela vai resistir? Perguntou Clara. Daniel balançou a cabeça. Não. Minha mãe, ela não tem mais nada a defender. Ela viveu 20 anos em silêncio, suspirou Clara. Não sei se isso foi castigo suficiente. Mas a Júlia merece justiça. Daniel sentou-se diante da esposa. Quero te perguntar uma coisa. Ainda tenho o direito de pedir perdão? Clara levantou o olhar, ligeiramente surpresa. Eu não acreditei em você quando você mais precisava, Daniel continuou. Escolhi a paz ao invés da verdade. Defendi minha mãe, mesmo sentindo que algo estava errado. Clara ficou em silêncio por um longo tempo. Então assentiu. A gente aprendeu que a verdade não nasce onde há conforto. Mas o que importa é que agora você está aqui, me olhando nos olhos, sem fugir. Daniel segurou a mão da esposa. E nunca mais vou fazer isso. Isadora correu do quintal para dentro, segurando um pequeno ramo de oliveira. Mamãe! Eu plantei a semente de oliveira aquele dia. Clara se agachou. É mesmo? Onde, filha? Perto da parede, ao lado do poço. A tia Júlia disse que ali bate muito sol. Clara se assustou levemente. A tia Júlia disse? Isadora afirmou com convicção. No sonho. Ela falou: ali é o lugar mais claro do jardim, se plantar ali a árvore vai crescer rápido. Daniel olhou para Clara. Ela ainda sonha com a Júlia? Não, Clara sorriu suavemente. Ela se lembra da Júlia. E às vezes, isso já é o bastante. Uma semana depois, Clara foi ao departamento de polícia encontrar-se com Moreira. Ele lhe entregou um dossiê grosso. Conseguimos provas além da confissão. Encontramos um contrato antigo forjado no cofre da casa de Dona Ana. A caligrafia bate com a dela. Então, e ela não vai escapar? Não. E ela também não está negando. Moreira fechou o dossiê. Mas queria te perguntar uma coisa. Depois de tudo, você acha que ela merece perdão? Clara refletiu por alguns segundos. Eu não sei, respondeu honestamente. Não sou juíza.
Mas sei que existiu uma moça chamada Júlia que foi enterrada não só pelo chão, mas pela indiferença. E não quero mais fazer parte disso. Moreira assentiu. Vamos transferir a parte da herança ainda não confiscada para patrimônio bloqueado. Se você quiser propor algo, pode apresentar um requerimento. Clara assentiu. Uma ideia já vinha crescendo dentro dela há tempos, não podia deixar aquela casa como símbolo da morte. Precisava transformá-la. No mês seguinte, o antigo quarto de Dona Ana foi demolido por completo. Clara e Daniel decidiram construir uma pequena biblioteca exatamente no local onde antes havia sido a cena do crime. Solicitaram o alvará como uso comunitário e batizaram o projeto de Espaço Júlia. No dia da inauguração, a vizinha Lúcia chegou apoiada em sua bengala. Deixou um buquê de flores brancas ao pé da oliveira. Ela foi uma menina pobre, disse Lúcia. Talvez, se tivesse sido ouvida, tudo teria sido diferente. Clara respondeu. Agora vamos ouvir. Não só a Júlia, mas todos os que são como ela. As paredes da biblioteca foram feitas com pedras reaproveitadas da fundação da casa antiga. Em cada bloco, Clara pediu que fosse gravada uma pequena frase, como recados. Eu estive aqui. Meu nome é Júlia. Por favor, nos perguntem. Isadora corria pelo pátio com um desenho na mão. Mamãe, vai ter um lugar para eu desenhar na biblioteca? Claro que sim, Clara sorriu. Você vai decorar as paredes. Daniel pegou a filha no colo. E o papai vai montar o cantinho dos livros infantis, combinado? A menina riu, sacudindo seu galho seco de oliveira. Numa tarde no início do outono, Clara foi ao pequeno cemitério da cidade. No lugar onde antes havia apenas raízes da velha oliveira no quintal, agora havia um memorial simples com uma lápide nova de pedra branca. Nela estava gravado: Júlia Ribeiro, de 1981 a 2001. Alguém que merecia ser ouvida. Clara tocou a lápide e sussurrou. Agora todos sabem o seu nome. 2 meses após a inauguração da biblioteca, o Espaço Júlia, a casa que um dia escondera um crime, se tornará um espaço aberto à luz, às vozes infantis e aos livros. Já não havia janelas escuras nem chão de madeira com cheiro de metal, mas sim mesas de pinho claras, estantes coloridas e uma área de desenho infantil. Todas as manhãs, Clara percorria os corredores com seu caderno de anotações, conferindo molduras e placas. Uma das paredes exibia um retrato pintado à mão de Júlia, recriado a partir da antiga fotografia, e cabelos longos, vestido vermelho, sorriso indefinido. Acima, uma frase. Toda voz merece ser ouvida. Abaixo, uma assinatura feita com um giz de cera verde. Isadora, 5 anos, amiga da tia Júlia. Clara ficou parada ali por muito tempo. Uma jovem funcionária da biblioteca se aproximou. Seu nome era Beatriz, uma moça de Vitória recém-formada em biblioteconomia, contratada por Clara para cuidar da ala infantil. Esse desenho atrai muita gente, Dona Clara, disse Beatriz. Teve até um grupo de estudantes de Salvador que veio só para tirar foto. Clara sorriu. A Júlia também era de Salvador. Eu sei. Beatriz hesitou. Posso perguntar uma coisa? Claro. Ouvi dizer que a Júlia era empregada doméstica aqui. Mas, por que uma biblioteca inteira para ela? O que ela tinha de especial? Clara olhou para o retrato. Porque ela foi alguém que ninguém quis escutar até que fosse tarde demais. Beatriz assentiu. Vou contar essa história para as crianças. Para que elas se lembrem que ninguém deve ser silenciado. Clara pousou a mão em seu ombro. Você é a pessoa certa para estar aqui. No dia 16 de junho, exatamente 24 anos após o dia em que Júlia foi escondida debaixo do chão, a família de Clara organizou uma pequena cerimônia no quintal da biblioteca. Não era um funeral. Nem uma missa. Era uma celebração do nome. Lúcia sentou-se na primeira fila, cabelos completamente brancos, segurando um buquê de lavanda seca. Daniel, de camisa branca, sentou-se ao lado de Clara com Isadora no colo. Moreira também estava presente, não mais com uniforme, mas como amigo.
Jair, o técnico forense, veio de Sertãozinho com a esposa e os 2 filhos pequenos. Todos fizeram silêncio enquanto Clara subia ao pequeno palco. Não estamos aqui para chorar, disse Clara. Mas para dizer o nome Júlia em voz alta. Não como um número de desaparecida. Não como um corpo encontrado. Mas como uma jovem que viveu, sorriu e sonhou. Lúcia enxugou as lágrimas. Moreira baixou a cabeça. Jair apertou a mão da esposa. Clara continuou. Achamos que quando alguém é enterrado, é o fim. Mas não, se alguém se lembrar. Se alguém contar. Júlia foi silenciada por medo, por poder, pelo silêncio dos adultos. Mas hoje, ela tem nome, rosto e um espaço para que outros como ela sejam ouvidos. Isadora correu até o palco com um novo desenho nas mãos. Fiz mais um desenho para tia Júlia. Todos sorriram. Clara se abaixou e a abraçou. Onde você quer pendurar? Na oliveira. A tia Júlia disse que gosta do vento. Daniel ergueu a filha e, com Clara, pendurou o desenho no galho mais baixo. Na ilustração, havia novamente a moça de vestido vermelho de mãos dadas com uma menina sob o sol igual ao desenho do ano anterior. Mas desta vez havia céu, flores silvestres, borboletas. O vento passou suavemente, balançando o papel. Moreira aproximou-se. Clara, nunca vi um desfecho assim para um caso criminal. Porque isso não é só um caso, respondeu ela. É um pedido de perdão. Não só para Júlia, mas para toda a sociedade. Jair assentiu. Eu achava que ser perito era apenas decifrar a morte. Mas hoje entendi que, às vezes, também é ajudar os vivos a reencontrar sentido. Uma semana depois, Clara recebeu uma notificação do tribunal. A parte dos bens de Dona Ana que não foi confiscada poderia ser destinada a projetos comunitários, caso os herdeiros concordassem. Daniel assinou o formulário imediatamente. Todo o dinheiro restante, cerca de R$120 mil, vai para o Fundo Júlia Ribeiro. Clara, junto com Jair, Moreira e um grupo de jovens advogados, fundou o fundo com o objetivo de oferecer apoio jurídico e psicológico a empregadas domésticas que sofreram abuso, exploração ou foram negligenciadas em lares brasileiros. Eles instalaram o primeiro escritório dentro da própria biblioteca. Lúcia foi a primeira a contribuir. Ela doou seu caderno de receitas manuscrito, reescrito com cuidado, para ser leiloado e arrecadar fundos. Começar pela cozinha também é um jeito gentil, disse ela. Em 3 meses, o Fundo Júlia Ribeiro recebeu mais de 40 casos. Uma jovem equatoriana chamada Melisa, que havia tido seus salários retidos pelos patrões, foi resgatada e recebeu ajuda do fundo para alugar uma casa. Beatriz registrou as histórias em um pequeno livro intitulado Os Invisíveis Agora Tem Nome, distribuído gratuitamente nas escolas primárias da região. Minha filha leu, contou Jair durante um encontro. Ela me perguntou, se eu ver alguém sendo maltratado, eu posso falar? E eu disse, não pode só falar, tem que falar na hora. Clara sorriu. Então a Júlia renasceu da forma mais certa possível. Numa tarde de início de inverno, Clara e Isadora saíram para o jardim da biblioteca. A velha oliveira agora tinha uma muda ao lado, nascida da semente que Isadora havia plantado no ano anterior, já com altura até os joelhos. Mamãe, eu chamei essa árvore de Júlia Pequena, disse Isadora. Por que escolheu esse nome? Porque a tia Júlia Grande disse, plante algo que você vai lembrar. Então eu plantei a Júlia Pequena para nunca esquecer. Clara não disse nada. Abaixou-se e cuidadosamente ajeitou a terra ao redor do caule. O lugar estava silencioso, mas dentro dela parecia repleto de sussurros. A voz de Júlia já não era mais um pedido de socorro. Era uma risada. Não era mais uma voz perdida num vídeo borrado. Era a de alguém que foi lembrada, desenhada, chamada pelo nome. Não era mais uma silhueta debaixo do assoalho. Era uma pessoa caminhando sob o sol. Com uma criança pela mão. E o mundo inteiro escutando. A história é um lembrete poderoso de que o silêncio diante da injustiça é cumplicidade com o crime.
Uma vida pode ser enterrada não apenas por terra e pedras, mas também pela indiferença, pelo medo e pela escolha de virar o rosto. Mas basta uma voz, uma ação mesmo de uma criança para trazer a verdade à luz. Ouvir, encarar e agir, e não só para proteger os outros, mas também para curar a nós mesmos. A justiça nunca é tarde demais, se tivermos coragem de chamá-la pelo nome certo. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.